Bom, o que eu venho fazendo nos últimos dias é simplesmente realizando todo o lucro que eu tive nas altcoins. Exatamente me desfazendo dessas posições porque eu acredito, através de dados, que a gente vai ver uma boa retração dentro das altcoins, ou quiçá uma grande retração dentro das altcoins. Diante a isso, eu prefiro preservar o meu capital. Eu expliquei isso para você exatamente no vídeo de ontem. Hoje nós vamos analisar o mercado, vou trazer mais dados, vou trazer mais informações para você entender como que o risco para estarmos expostos em altcoin nesse momento, ele é extremamente alto. Nesse momento, o único ativo dentro de cripto que eu me sinto confortável em ter na carteira é exatamente Bitcoin. Mesmo que a gente tenha uma retração dentro do Bitcoin, me sinto super confortável em ainda segurar esse ativo porque nós não chegamos em um topo cíclico, mas quiçá chegamos em um topo periódico. Vou explicar tudo isso para vocês através de dados, vou explicar tudo isso para vocês através de uma tese minha. Bom, Itelis na área, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar o conteúdo, ele está sendo relevante, beleza? Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, ontem eu expliquei para vocês um pouquinho sobre o Total 3, mas nos próximos dias a gente vai se debruçar em cima dessas métricas, tá? E uma informação que eu trouxe para vocês na data de ontem é que a gente havia feito o rompimento do Total 3. Total 3 é exatamente a gente colocando todas as altcoins ali no mesmo balaio para a gente ter uma visualização mais fácil. Eu posso analisar aqui as altcoins separadamente, mas como existe 2 milhões de altcoins aí, cara, é mais fácil que a gente olhe para o Total 3 para a gente entender o que está acontecendo. A gente está tendo uma reversão majoritária de tendência dentro do Total 3, tá? Veja que a gente estava em um movimento de alta aqui, a gente estava em um movimento onde as altcoins estavam performando super bem, até a gente chegar nessa formação de topo duplo e inverter a nossa tendência, aonde hoje nós estamos em uma tendência de baixa. Inclusive, o rompimento que a gente fez na sexta-feira, ele foi confirmado na data de ontem com um reteste. Para mim, eu espero que a gente vai dar mais uma pernada de baixa aqui dentro do Total 3. Isso daqui significa que as altcoins elas vão perder valor nos próximos dias. Eu estou diante de uma análise que está me mostrando exatamente que o mercado cripto, no geral, tirando o Bitcoin, tirando o Ether ali, tirando as stablecoins, eles estão revertendo uma tendência. Uma reversão de tendência nunca é fácil da gente tomar uma decisão em cima dela, porque aquela reversão de tendência, ela não aparenta clara para você. Aquilo só fica claro para você depois que muito tempo passa. Olha como exemplo. Quando a gente teve a formação de topo do Bitcoin, o último topo ali, eu falo muito para vocês que eu saí nos 52 mil dólares. Quando eu dei aquela saída nos 52 mil dólares, a saída final que eu tive e eu fiquei fora do bear market, eu só tive a certeza de que aquela saída foi boa e foi estratégica depois que eu vi o preço chegando nos 22 mil dólares. Ali eu entendo que aquela saída e aquela decisão, ela foi assertiva. Mas quando eu dei a saída nos 52 mil dólares, ainda ficava a pulga atrás da orelha de será que essa parada vai realmente a 100 mil dólares? Será que eu errei na minha decisão? O que será que eu fiz aqui? Para onde será que o mercado vai? Então você sempre fica com a dúvida assim que você toma a sua decisão. Como quando eu recomprei ali nos 22 mil dólares e eu voltei para dentro do mercado, eu também ficava com a dúvida, será mesmo que essa zona aqui dos 20 mil dólares vai ser a região de fundo? A gente foi abaixo, inclusive, dela, a gente foi parar em 16 mil dólares, e nos 16 mil dólares também gerava aquela dúvida, será que eu ainda estou comprando em bons preços ou será que essa parada vai parar em 12 mil dólares? Era uma narrativa super forte que a gente tinha nessa época. Bom, as decisões foram tomadas exatamente nos 20 mil dólares e nos 16 mil dólares. Naquele momento eu tomei decisões de compra, aonde as decisões elas não estavam claras que tinham sido decisões assertivas. Elas só ficaram claras depois que o Bitcoin chegou em patamar de 30, de 40, que aí a gente olha para trás e a gente consegue confirmar que aquela decisão ela foi assertiva. Então uma reversão, ela nunca é fácil da gente identificar e é mais difícil ainda a gente tomar uma decisão. Bom, eu estou enxergando aqui uma reversão, tá? Algumas pessoas não vão enxergar essa reversão. Eu estou enxergando, se eu estou enxergando, eu tomo as minhas decisões em cima das minhas análises, e não em cima das análises que outras pessoas estão fazendo.
O Total 3, a gente está tendo essa reversão. Se a gente olhar ali para os ativos separados, por exemplo, ativos fortes, que foi a Rivi, subiu super forte, me entregou muitos resultados de lucro dentro da carteira. Olha só, quando a gente olha para a Rivi, que é um ativo que performou muito melhor do que o Bitcoin ao longo desses últimos meses aí, a gente vê que a Rivi também ela teve uma formação de topo duplo e aonde ela reverteu a tendência. A Rivi perante ao Bitcoin, ela está em uma tendência de baixa. E isso que a Rivi é um ativo que ele estava forte. A gente pode pegar um outro ativo também que estava super forte, que é Ronin, por exemplo. Se a gente pegar Ronin, a gente vai ver que a mesma coisa aconteceu. Ronin, ela está fazendo uma reversão perante ao Bitcoin. E a gente está tendo aqui uma rejeição desse rompimento que nós tivemos. Quando a gente olha para isso daqui e entende que os ativos que estavam fortes, as altcoins que elas estavam bem fortes, como a Rivi, Ronin, Solana, a gente pode olhar para Solana também aqui, ó, para entender como que está ela perante ao Bitcoin. Quando a gente analisar esses ativos, a gente consegue ver claramente que estamos perdendo força. Olha só como que Solana, ela foi buscar uma próxima pernada de alta e essa pernada não conseguiu romper o topo anterior, sendo que quando a gente está em uma tendência vigente de alta, a próxima pernada de alta, ela tem obrigatoriamente que ser maior do que o topo anterior. Quando a gente começa a ver uma pernada que ela tem a mesma altura ali, a gente está falando de um enfraquecimento na ponta compradora. E aí, quando a gente olha para a Solana aqui num gráfico diário, a gente entrou também em uma tendência de baixa e Solana perante ao Bitcoin. Gui, por que você está olhando os dados perante ao Bitcoin? As altcoins, elas sempre vão ser as small caps do jogo. O Bitcoin, ele sempre vai ser o cara mais robusto. As altcoins, elas vão nos mostrar se o mercado ele tem apetite ou não para o risco. Quando a gente passa a ter uma perda de valor das altcoins perante ao Bitcoin, a gente está falando que as pessoas não estão com apetite ao risco. A gente está falando que o mercado cripto ele não está a fim de olhar para as altcoins. E a gente está colocando toda a concentração dentro do Bitcoin. E isso daqui é o que faz com que altcoins elas tenham os grandes drawdowns. E um ponto para a gente entender que é super importante nessa relevância de quando a altcoin está perdendo valor perante ao Bitcoin é exatamente a dominância do Bitcoin. Galera, se a gente tem a dominância do Bitcoin subindo e os mercados e as criptos no gerais subindo, ótimo. Isso só significa que o Bitcoin ele vai performar mais do que a maioria das altcoins. Nesse meio, a gente vai encontrar uma altcoin ou outra que vai performar mais do que o Bitcoin. Mas enquanto a dominância está subindo e as altcoins estão subindo junto também, elas estão positivas, isso é muito bom, isso é tranquilo, porque nós estaremos em um jogo de qual ativo que vai te entregar mais dinheiro. Mas isso significa que qualquer ativo vai te entregar dinheiro. Agora, dentro das criptos a gente tem um grande problema. Quando o Bitcoin cai e a dominância sobe. Isso significa que o mercado está com zero apetite para o risco. Isso significa que qualquer espirro do Bitcoin, a gente vê as altcoins simplesmente entregando drawdowns gigantescos. Foi o que aconteceu nesse final de semana. A gente viu exatamente o Bitcoin retraindo um pouco e as altcoins simplesmente espanando. Foi o que aconteceu no final de semana. E quando a gente olha para esses fatores, num fato de que, cara, o mercado ele tá um pouco sem apetite a risco, a gente está diante de uma probabilidade ali, por exemplo, o Bitcoin ele tá dentro de uma lateralização, né? Eu comentei muito com vocês nos últimos dias, duas coisas que eu venho comentando muito no canal. Primeiro ponto, que a gente iria formar topo em 2024. Segundo ponto é que a gente iria dar uma última pernada. E aí aqui existem dois erros dentro dessa minha análise. Primeiro erro do topo de 2024. Eu acreditava que a gente iria formar um topo cíclico em 2024. Porque eu acreditava que a gente iria continuar subindo. E eu errei em parte dessa análise de que o topo cíclico aconteceria em 2024.
Porque a partir desse momento, eu enxergo que 2024 a gente vai ter um topo cíclico, ou um topo periódico, não um topo cíclico. E esse topo periódico, para mim, ele já está na mesa de uma possível formação de topo periódico. Isso quer dizer que Bitcoin vai enfrentar um longo bear market e tal? Não, não é nada disso, mas a gente vai ter um possível drawdown caso esse seja o topo periódico. Como que a gente vai saber se esse é o topo periódico ou não? A partir do momento que a gente vê o Bitcoin perdendo essa zona de consolidação. Eu não posso falar para vocês ainda que aqui já é um topo periódico e que a gente vai trabalhar com alvos de retração. Eu tenho alvos para uma retração, mas isso eu só vou falar com vocês depois que e se a gente perder essa região aqui. Enquanto a gente não perder essa região, a gente não pode trabalhar com alvos da retração. Mas o ponto para mim é que se o mercado ele está sem apetite a risco, a gente pode estar diante de uma formação de um topo periódico e não um topo cíclico. Caso o Bitcoin ele venha perder essa região aqui, a gente vai ver as altcoins derretendo e derretendo muito forte, porque essa simples queda que nós tivemos no final de semana, ela já foi suficiente para deixar as altcoins em pânico. Então, se nós falarmos de uma retração de Bitcoin, não vou falar sobre alvos nesse momento, porque o alvo ele só deve ser marcado a partir do momento que a gente faz o rompimento ali. Eu já tenho alvo, já através de dados, através de números, eu já tenho alvo dessa baixa, mas eu não vou falar para vocês porque simplesmente não faz sentido nesse momento. Diante a isso, eu vejo que uma pernada de baixa do Bitcoin vai sim puxar as altcoins muito para baixo. E isso vai nos dar uma grande oportunidade, galera. O final de tudo isso é que a gente vai ter uma grande oportunidade. Oportunidade 1, da gente poder acumular mais o nosso ativo. Oportunidade 2, da gente realizar aquele lucro que nós já temos dentro das altcoins para que a gente entre caso tenha realmente uma retração lá embaixo. Se não tiver uma retração, Gui, o que você vai fazer? Quando as tendências forem revertidas para uma movimentação de alta, eu farei uma reentrada novamente aonde eu perco parte da movimentação de alta. Sim, galera, é risco-retorno. Nesse momento, para mim, está muito mais viável ficar vendido nas altcoins, continuar exposto somente no Bitcoin e simplesmente ver o que vai acontecer. Se a gente realmente tiver um grande drawdown, eu vou entrar e vou recomprar as altcoins que eu vendi. Se a gente tiver um movimento de alta, eu vou esperar uma consolidação de uma tendência de alta e eu vou reentrar. Nesse aspecto dessa minha reentrada, eu deixo de ganhar dinheiro. Olha que ponto importante. O que eu estou falando para vocês aqui é exatamente uma gestão de controle de FOMO. A maioria das pessoas que você falar nesse momento venda, elas vão falar, mas e se subir em minha reta? Mas e se der uma grande alta da noite para o dia? E se o Bitcoin disparar para 100 mil dólares? Tudo isso é fear of missing out, medo de ficar fora. Sabendo disso, que é fear of missing out, eu preciso lutar contra esse sentimento. Cara, simplesmente eu sou uma pessoa matemática e lógica. Se os dados estão me mostrando, a decisão é essa. Eu também sei, eu também tenho, na verdade, esse sentimento de que, cara, eu vendi posições em roninha ali, e se essa parada continuar subindo, eu vou ficar de fora? A resposta é sim. O sentimento ele é negativo, mas a resposta é sim, porque a matemática é essa. E olha só, se a gente continuar a nossa análise aqui, por exemplo, e a gente for puxar, eu puxei aqui para vocês as principais altcoins que subiram ao longo de toda essa movimentação de alta que nós tivemos. Por exemplo, Solana ali, e aí a gente vai interpretar que ainda ela não perdeu o fundo. Mas olha que louco, o mercado ele não anda cada um para uma direção. Quando a gente olha para commodities, todo mundo anda junto. Quando a gente olha para FIIs, todo mundo anda junto. Quando a gente olha para tecnologia, todo mundo anda junto. Quando a gente olha para cripto, todo mundo anda junto. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todo mundo vai para a mesma direção. E aí o que me faz também tomar essa decisão é que, por exemplo, se a gente analisar ativos como Matic / Bitcoin, olha o que nós vamos identificar. Matic / Bitcoin, ela perdeu esse seu fundo em um passado recente.
A gente está falando que a perda do fundo de Matic aconteceu em março, ou seja, a Matic é um ativo que nos mostrou que ele estava se segurando perante ao Bitcoin e houve uma grande desvalorização perante ao Bitcoin. Se a gente analisar, por exemplo, Aave/Bitcoin, estou pegando os protocolos mais consolidados aqui para a gente entender, Aave/Bitcoin também perdeu essa região. Opa, nós temos dois ativos que nos mostraram um fraquejamento perante ao Bitcoin. E aí, quando a gente olha para o ativo mais consolidado, por exemplo, Ether, a gente vê que Ether está perdendo o seu poder perante ao Bitcoin. A gente está iniciando essa perca de movimento do Ether perante ao Bitcoin. Diante a isso, o mercado me mostra fatos de alguns ativos já terem perdido exatamente seu valor perante ao Bitcoin. Diante a isso, eu vou olhar para os ativos que mais estão performando, vou entender se eu tenho eles na carteira ou não. E caso eu tenha eles dentro da carteira com bom lucro no bolso, por exemplo, que foi o caso de Arweave, Ronin, RNDR, Solana, Radial, todos esses ativos, eu tenho altos lucros dentro desses ativos. Então sim, eu olho para esses ativos e tomo uma decisão estratégica de venda. E o porquê que eu falo muito para vocês sobre o topo acontecer em 2024 é exatamente por conta da macroeconomia. Olha só, todo mundo sabe que quando a gente tem a redução da taxa de juros, isso daqui vai trazer junto uma possível recessão, ou a palavra pode nem ser essa, recessão, mas pode ser exatamente um marasmo dentro do mercado financeiro. Sempre que a gente tem a redução da taxa de juros, historicamente, em todo o passado da economia americana, a gente tem um marasmo. Não vamos utilizar a palavra recessão. E quando a gente olha exatamente para a taxa de juros, a gente tem a maior probabilidade dela ser iniciada a sua redução em setembro. O mercado está precificando isso. A maioria das pessoas. Só que veja que a gente já tem 40% precificando, por exemplo, em julho. E se a gente considerar, tem 20% precificando em junho. E olha que louco. A gente avaliando isso daqui, que o mercado ele já começa a precificar uma redução da taxa de juros, a gente vai entender que em 2024 haverá uma redução da taxa de juros. Isso faz parte da minha tese de que formaremos topo em 2024. E aí tem uma informação que ela me chamou muita atenção nos últimos dias. Se a gente olhar para a redução da taxa de juros no último ciclo que houve, em vermelho a taxa de juros, em azul o preço do Bitcoin, a gente vai ver que o preço do Bitcoin ele formou topo dia 26 de junho de 2019 e a gente teve redução da taxa de juros dia 30 ali de julho. O que nós estamos vendo? Que o Bitcoin ele formou topo um mês antes da redução da taxa de juros. E quando a gente teve a redução da taxa de juros, a gente teve esse famoso marasmo. Olha que louco, a nossa taxa de juros está elevada nesse momento, aonde o mercado começa a precificar 20% ali de que a gente terá a redução em junho. A maioria está acreditando em setembro. Mas o que eu quero te mostrar aqui é que Bitcoin ele formou topo um mês antes do mercado saber que a gente iria ter a redução da taxa de juros. Diante a isso, estamos em alguns meses antes da redução da taxa de juros, que ela aconteça em setembro, e se você calcular um mês antes, vai dar agosto ali, mas para mim, eu gosto de me antecipar aos movimentos. Eu gosto de olhar mais para frente e entender quais são as minhas tomadas de decisão, e inclusive, se a gente tiver a redução mesmo da taxa de juros e início de uma possível recessão, as minhas vendas não serão em cima das altcoins, serão em cima do Bitcoin, porque essas são as minhas maiores posições na minha carteira. Hoje eu estou realizando o meu lucro dentro das altcoins porque eu estou vendo que o mercado das altcoins já está começando a reverter. E olha só, eu posso estar completamente equivocado dentro dessa minha análise e saiba que eu erro bastante dentro das minhas análises. Saiba que eu não tenho 100% de assertividade. Você que me segue aqui no canal todos os dias, você me vê todos os dias tomando decisão. Uma decisão ou outra, certamente você vai ver que ela está errada. Então tá tudo bem se essa minha decisão ela estiver errada. O que eu tenho que levar como peso, como investidor, é sobre eu estou confortável
ou não em tomar uma decisão de saída. Eu me sentiria muito mais desconfortável caso a gente tenha realmente esse drawdown dentro das altcoins, caso a gente tenha um flush dentro das altcoins e eu não consiga dormir à noite tranquila. Simplesmente isso. Então eu prefiro realizar meu lucro dentro das altcoins, garantir todo o dinheiro que eu já fiz desde o início de 2023 e foi muito dinheiro. Não posso deixar isso em cima da mesa, então diante a isso eu tomo uma estratégia de defensiva. Sim, eu sei que na mídia ela vai te falar que Hong Kong aprovou o ETF na data de ontem. Eu sei que a mídia vai te falar que o Larry Fink ele tá comprando. Eu sei que a mídia vai te falar que o halving vai acontecer daqui a alguns dias. Eu sei de tudo isso, mas sempre as coisas estão muito boas quando a gente forma topo e sempre as coisas estão muito ruins quando a gente forma fundo. O último topo, a gente teve aprovação de ETF de Bitcoin futuros nos Estados Unidos, quando a gente estava em 65 mil dólares, que era o topo do mercado. Quando a gente formou o fundo, que nós estávamos em 16 mil dólares, a Bloomberg postou, a The Economy postou que cripto estava em colapso. Ou seja, quando as coisas estão muito boas, a mídia só te fala coisa positiva. Quando as coisas estão muito ruins, a mídia só te fala coisa positiva. Então, eu não olho para a mídia, eu não tô nem aí se o ETF em Hong Kong está sendo aprovado ou não. Eu não tô nem aí se a BlackRock e Larry Fink estão fazendo marketing nesse momento ou não. Os dados, os números, estão me apontando uma reversão das altcoins. Diante a isso, eu preciso ser frio e decidir se eu vou comprar ou se eu vou vender, ou se eu vou continuar comprado dentro daquela movimentação. Diante a tudo isso, eu tomei uma decisão de venda. E mais uma vez, esse canal ele é um documentário das minhas análises. Então tudo que você está vendo aqui é o que eu analiso para mim e simplesmente coloco uma câmera na minha frente, compartilho isso com você. Se você quiser aprender como que eu tomo as minhas decisões, você vai ser bem-vindo no canal. Agora, se você acha que eu sou apenas um youtuber aqui na internet para te trazer até aqui e contar uma historinha bonitinha para poder criar views aqui do YouTube, meu amigo, você caiu do cavalo. Meu objetivo com esse projeto é muito maior do que ser apenas um YouTube. E sim, ser uma grande casa de research no Brasil. Forte abraço, tamo junto. Eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!